Olá, eu sou a Aline e esse é meu canal Pipoca Atômica. E hoje eu vou falar sobre o filme Sorria. O filme começa com o detetive Joey presente no Sorria 1, 6 dias após presenciar a morte da protagonista. A gente observa ele tomando coragem, coloca uma máscara e sai do carro. A partir daqui, começa um plano sequência com muita ação e muita tensão, que eu achei muito bonito, digno de Oscar. Pena que o Oscar não leva em consideração o filme de terror. O detetive se aproxima do cara, mira nele e leva ele como refém pra dentro de uma casa. Entrando lá, eles veem que tem um outro cara, um traficante que tava mexendo com umas coisas. Ele fica meio em choque, não entende o que tá acontecendo. O detetive fala umas coisas pra ele e acaba matando de uma forma bem violenta o cara que ele tava fazendo de refém na frente do outro traficante. No meio disso, o traficante fica maluco com o que acabou de acontecer na frente dele e começa a disparar pra cima do Joe. Vai pra cima dele. O Joe, também desesperado, com medo de morrer, ele também começa a atirar de volta. Só que ele acerta o traficante que tava sentado dentro da casa. Infelizmente, o detetive acaba morrendo. Ele tinha feito todo esse plano pra passar a maldição pra alguém que merecesse. Nessa daqui, ele levaria 2 caras com uma facada só, com uma maldição só, não sei. Porque ele matou um, enquanto o outro ia ficar todo paranoico, maluco. E depois de 7 dias, ele iria de arrasta. Mas, como pode ver, o plano acaba dando errado e os 2 caras morrem. Porém, ele não contava com uma terceira peça. O Joey percebe que tinha mais alguém ali dentro. Tinha um cara escondido, observando tudo. E meio assim, talvez traumatizado com o que acabou de acontecer e achando que não tinha dado certo, na verdade, acabou dando certo. E por não conhecer o menino que tá ali, não saber da sua história, não saber se ele é uma pessoa boa ou não, ele pede desculpa pelo que acabou de acontecer e pelo que o menino precisou ver. O menino fica meio confuso, sem entender, assustado, acabou de ver o cara matando 2 ali na frente dele. Então ele fica meio assim, o que ele tá falando? Esse cara é maluco? Provavelmente é maluco, acabou de matar 2 pessoas e fica falando umas besteiras aí, pedindo desculpa pelo que ele viu e que não queria que acontecesse. Sabe? Nisso, o Joey vai fugir, vai pela porta da frente, por onde ele entrou. Só que nessa mesma hora, outras 3, 4 pessoas que fazem parte da gangue ali acabam chegando na casa, percebem que teve uma movimentação estranha e vão pra cima do Joey. Começam a atirar, tentam pegar ele de qualquer jeito. E continuando em plano de sequência, ele entra de novo na casa, passa pelos cômodos e tá um tiroteio. O pessoal vê, meu Deus, mataram não sei quem, os traficantes estão mortos, que não sei o quê. E o Joey entrou no quartinho e consegue fugir por uma janela. Ele pula pela janela, sai correndo pelo quintal, conseguiu despistar dos caras e agora ele tá livre da maldição. Porém, ele é violentamente atropelado por um carro. Esse é o início de Sorria 2. Tudo isso aconteceu num plano sequência lindo. Sério, eu acho esse plano sequência maravilhoso, porque filme de terror tem muito disso, pra você ficar ali na tensão de tá num take só, não tá tendo corte, não tá vendo, sei lá, o rosto do personagem, outro cômodo, então você só tem aquilo pra olhar. E pela falta de corte, você acaba ficando incomodado, porque geralmente planos sequências eles não têm muita ação em filme de terror, que é pra deixar você ali mal. Mas esse daqui ele não tem o intuito de te assustar, mas sim de mostrar uma cena de ação que aconteceu muito rápido, sabe? Minutos. Pra ele tomar a decisão de sair do carro, matar 2 caras e acabar morrendo. Depois dessa introdução e mostrar o nome do filme com as vísceras do cara, a gente vai pro videoclipe de uma cantora, que ela lembra um pouco a Miley Cyrus. Agora a gente tá acompanhando a cantora Sky Riley, que após sofrer um acidente onde perdeu seu namorado há 1 ano atrás, ela tá se recuperando tanto do trauma quanto do acidente, que deixou ela bem mal. Essa entrevista serve como uma maneira dela se recompor e voltar pra mídia, mostrando que ela tá bem, mesmo depois de todo o trauma que ela passou. Ela tá inteira. Corta pra uma cena dela no banheiro gritando e arrancando o cabelo. Depois da entrevista, ela sai do prédio, cumprimenta alguns fãs que estão ali, tira umas fotos, autografa uns negocinhos e vai pro ensaio. Uma coisa que eu gostei bastante desse filme, como a gente acompanha a vida de uma cantora, tem muita música, tem os videoclipes e os ensaios, não tem uma pegada nenhuma de musical. E ela tá lá dançando com o pessoal, com os bailarinos. E no meio da dança, ela acaba fazendo um movimento ali que força as costas e ela sente bastante. Por conta disso, ela precisa parar e não consegue mais ensaiar. Ela foi pro camarim dela, foi fazer um gelo, a gente viu uma cicatriz pequenininha aqui nas costas. Quando ela vira pra gente, a gente vê uma cicatriz enorme no abdômen dela, pegando aqui de cima até o umbigo, mais ou menos. Foi um negócio muito feio. Como ela tava sentindo bastante dor, ela acaba pegando um remédio ali, barra pesada, que ela conseguiu por baixo dos panos pra tomar, mas nessa mesma hora a mãe dela bate na porta, ninguém sabe que ela toma esse remédio. Ela acaba
sendo muito desastrada e derruba todos dentro da pia, ficando sem nenhum e morrendo de dor. A mãe dela é uma pessoa, como que eu posso dizer, que cobra muito ela. Tudo bem que, ao mesmo tempo que é mãe, ela é agente, ela é a empresária da Sky, mas ela perdeu esse senso de mãe, de cuidar e não ficar preocupada apenas com quanto que tá gastando, se não tá dando lucro e tudo mais. No momento que a Riley precisa de apoio, ela não tem tanto assim o apoio de uma mãe. Como ela não pode contar pra mãe o que acabou de acontecer, eles vão embora. Ela segue a mãe e eles entram no carro. Ela tá indo pra casa. No meio do caminho, enquanto ela tá no carro esperando chegar em casa, ela manda mensagem pra um cara chamado Lewis, perguntando se ela podia ir no apartamento dela pra conseguir as paradas, né? Depois que aconteceu aquele acidente, ela precisa de mais. Provavelmente ela não ia conseguir aguentar aquela noite sem tomar remédio. O motorista deixa ela na casa dela e aqui a gente tem mais um plano sequência bem pequenininho, mas que eu achei bem legal, onde a câmera ela tá parada, mostra a Riley descendo do carro, passa na frente, entra na porta do prédio dela, passa pelas portas giratórias e volta. Nessa hora que ela voltou, ela chama um táxi que para na hora, consegue ver ela dando um sinal lá de dentro e ela vai direto pra casa do Lewis. Chegando lá, ela bate na porta do apartamento do Lewis e na hora que ele abre, ele não abre nem a porta, ele abre um pouquinho assim, ele tá meio assustado, com medo, como se tivesse alguém atrás dele. E quando vê que é ela, ele abre a porta, puxa ela pra dentro, encosta ela no armário e começa a ameaçar com uma faca samurai no pescoço dela, perguntando o que ela tá fazendo ali, não era pra ela estar ali, e ela fica confusa, fala, cara, eu te mandei mensagem, eu falei que eu precisava de uns negócios e você falou que podia vir. E ele fica todo, como assim? Eu não mandei mensagem pra você, eu não conversei com você. E ele olha assim, ele pega o celular do bolso, olha e vê que tem a mensagem. E ele fica, não é possível, não aconteceu isso. Aí ele começa a tomar conta de si, vê que tava com uma faca, uma espada samurai, joga em cima e tenta acalmar. Vamos lá, o que você precisa? Aí nesse meio a gente vai entrando no apartamento dele, tá a mesa cheia de coisa, cheia de pó. Ele senta e pra acalmar, ele dá um traguinho ali. E ela fala que precisa de Vicodin, por causa que as dores estão muito fortes. E é o único remédio que tá fazendo ela suportar e conseguir dormir. Nisso ele vai lá e fala assim, tá, eu vou pegar pra você, vou lá no quarto. Ele vai pro quarto e a Riley fica sentada na sala assistindo televisão. E nessa hora, na televisão, tá mostrando uma notícia sobre a própria Sky, falando que ela vai entrar em turnê 1 ano depois do acidente. E nessa matéria, a gente ouviu falar que ela era uma usuária de drogas, ela também usava bastante cocaína, e ela foi vista usando umas 2 semanas antes do acidente. E ela não aguenta ouvir aquilo, ver a foto do ex dela, ela desliga a televisão, e não quer mais saber daquilo. Fica ali sentada, desligou a televisão, só esperando o Lewis voltar. E nesse mesmo tempo, ela escuta um barulho vindo lá do quarto, de onde o Lewis estava. Percebendo que ele estava demorando, e sabendo que ele estava sozinho, ela vai atrás dele, começa a chamar, e a gente não escuta nada. Ela vai andando devagar, a gente só vê a entrada do quarto, tudo escuro, e a gente continua se aproximando. A Sky continua indo pra cima, tentando descobrir o que estava acontecendo, perguntando pro Lewis se tá tudo bem. Nisso ele sai correndo, desesperado. Quando ele sai do quarto, ele olha pra Sky e fala, o que você tá fazendo aqui? Você tava lá dentro agora há pouco. O que tá acontecendo? E nessa mesma hora, ele paralisa e olha pra coisa que tá atrás de você. Isso mesmo, o like. Não esqueça de deixar o like aqui, cara. Pelo amor de Deus, eu tô começando meu canal agora. Preciso do seu apoio. Deixa seu like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Ele vê que tem alguma coisa enorme atrás da Sky, que deixa ele paralisado e sem falar. Ele perde a voz, praticamente. Ela pergunta o que tá acontecendo com ele e ele não responde. Ele não consegue falar. Fica naquela situação. E uma coisa muito estranha começa a acontecer com ele. Ele começa a olhar pra cima e abre muito a boca. Muito. Bastante. Parecia que ele tava se engasgando com algo. Ela acha que ele tá tendo uma overdose porque ele começa a se debater no chão e pode dizer que ele morre ali na frente dela. Ele parou de se mexer. Mas de repente, ele vira o rosto pra ela e dá o seu belo sorriso. Depois de ver o cara morrendo na frente dela, dando um sorriso, ela fica assustada, dá uma recuada e o cara levanta, pega um peso que tá do lado dele e começa a bater na própria cara, desfigurando aos poucos, mas mantendo o sorriso. Ele continua nessa até morrer de vez. Essa cena deixa ela bem enojada. Além de enojada, ela fica perplexa. Ela levanta dali, fica mal, não sabe o que fazer e acaba chamando o Hugo ali mesmo. E ela desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou chamar a polícia. O cara acabou de morrer aqui na minha frente, tem que chamar a polícia. Só que ela para, olha em volta e fala, tem muita droga aqui, tem um traficante na minha frente. Há 1 ano atrás eu tava usando muita coisa, tô me recuperando do acidente ainda. Eu não posso ser vista nessa cena aqui, não. Eu vou embora, eu vou vazar. E é isso que ela faz, ela vaza, ela vai embora. Chegando lá, ela tá meio em choque ainda, dá uma respirada, toma uma água bem cara, por sinal. Tem uma garrafa desse tamanho aqui, a água aparece toda hora no filme. Haja grana. Ela tá ali no banheiro, penteando o cabelo. Ela ainda tá com uma cara perplexa, olhando pro reflexo dela, penteando o cabelo. E nisso, o pente acaba dando uma travada ali na parte onde ela arranca, sabe? E ela dá um puxão muito forte, parece que arranca bastante. Mas não saiu muito cabelo, mas pelo jeito que ficou preso, parecia que ela ia ficar careca ali mesmo. Ela vai pra cama, tenta
se acalmar pra conseguir dormir. E nisso ela escuta um barulho de alguma coisa molhada caindo no chão. Eu digo molhada, mas pelo som parecia vísceras caindo. E aos poucos a gente vai dando uma passeada pelo quarto dela, devagar, de um lado pro outro. E a gente dá de cara com o Lewis, parado, desfigurado, sorrindo pra ela. Nisso ela levanta assustada, assim, mas é que não tinha nada lá. Provavelmente era a imaginação dela. Já estamos em outro dia, a Riley tá se maquiando e ela tá com aquela cara de, meu Deus do céu, o que acabou de acontecer, enquanto a gente ouve uma falação vindo atrás dela. É a mãe, falando um monte de coisa pra ela, o que estressa, deixa ela irritada. Ela tá ali se maquiando e tal, conversando com a mãe, e de repente entra um cara chamado Darius, com uma proposta pra Riley participar de um evento beneficente, onde ela só vai ser apresentadora. Ela só vai abrir o evento. Ela não tem que fazer nada demais. Ela só precisa ler o TP, ler o que escreveram pra ela, falar umas coisas legais, inspirar as crianças, porque é um evento beneficente para as crianças, e só, pronto. Beijos, fiz a minha parte, é nóis. E ela topa. Ela topa, tanto eu acho que ela queria, mas também pressionada pela mãe, que tá ali atrás dela falando sim. Logo depois dessa conversa, depois de se arrumar, ela vai pra uma sessão de fotos e, peraí, o que é isso que ela tá fazendo? Não tem nada a ver com política, só deu vontade de fazer. E mesmo não acontecendo nada demais, eu acho uma cena bem desconfortável, um pouco tensa. Porque ao mesmo tempo que ela faz uns movimentos, assim, esquisitos, ela tá num fundo totalmente preto. Você não consegue ver nada ali. A gente só vê ela e o flash da câmera no fundo preto. E você fica esperando acontecer alguma coisa. Já é praxe. Filme de terror, vai acontecer alguma coisa vai pular nela, vai assustar, tal, mas não acontece nada. É só isso. Daí, depois que ela faz os ensaios fotográficos, ela tá no camarim, experimentando as roupas que ela vai usar no turnê e também se preparando pra fazer os ensaios da coreografia. E uma coisa aflige ela. Começa a pesquisar, meio preocupada, se por acaso o vômito deixa DNA, que ela acabou se lembrando depois de um tempo que ela acabou vomitando lá na casa do Lewis, enquanto ele tava todo desfigurado na frente dela. Quem tem cu tem medo. E no meio disso, ela fica observando a conversa que ela tinha com a Gemma, que era a sua melhor amiga. Porém, a amizade delas acabou esfriando depois que a Sky xingou muito ela, e desde então elas não se falam. Enquanto ela fica encarando a conversa com a Gemma, ela recebe uma mensagem de um estranho, que pergunta pra Sky se por acaso, na noite passada, ela estava na casa do Lewis. Ninguém sabia que ela tava lá. Quem é essa pessoa? Ela abre a mensagem e fica sem entender nada, e nesse momento ela escuta um barulho de algo nojento caindo no chão. Aquele mesmo barulho, parecendo que são vísceras. Ela olha ao redor do camarim, ela tá sozinha lá, não tinha nada. Ela acaba não se portando tanto, esquece a mensagem que o cara mandou e volta pra sua arrumação. No que ela vira pro espelho, ela acaba levando um susto muito grande. Porém, a gente não sabe o que aconteceu, que ela só tá olhando pro espelho, com os olhos regalados, e ela deixou o celular cair. Quando a gente tem a visão do espelho, a gente percebe que tem alguém atrás dela. A gente não consegue ver o rosto, mas pelas roupas que essa coisa tá usando, a gente percebe que é o Lewis que tá atrás dela. Ela é muito corajosa, porque no momento que ela tá se encarando e vendo que tem alguém atrás dela, ela vira muito rápido pra trás pra ver o que tá acontecendo e quem é que tá ali. E obviamente não tem nada lá. Ela olha e não tem nada e volta a olhar pro espelho. E ele aparece lá de novo. Só que você não consegue ver o rosto dele. E ela dá uma inclinadinha assim pro lado pra tentar ver o que é. Só que ele acaba seguindo ela. Ele faz o mesmo movimento pro lado e eles voltam pro centro. Ela para, fica observando, tentando buscar um sentido naquilo. E nesse momento, ele puxa os lábios dela e faz um sorriso. E nesse mesmo momento, ela dá um grito, sai correndo da frente do espelho. A mãe dela, o Joshua, que é um cara que fica ajudando ela desde o começo, eu acabei esquecendo de apresentar, que legal. Entram correndo e ela fala, meu Deus do céu, por que vocês estão aqui? Vocês deveriam ter batido, eu tava ocupada. E a mãe dela tava batendo na porta, só que ela não tava ouvindo. A mãe dela entrou pra perguntar o que tava acontecendo, que ela tava meio preocupada com a roupa que ela tava usando. E ela fala que aquela roupa vai deixar ela muito exposta lá em cima do palco, com todas aquelas luzes, porque acaba iluminando e mostrando a cicatriz que ela tem na barriga, que é a maior de todas. Ela ainda não aceitou. Minha mãe fala pra ela esquecer disso, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, se concentrar em poder ensaiar e tocar os shows, e já era. E aí a gente vê algumas cenas onde ela tá ensaiando no palco, ela faz as coreografias, ela vai subir, ela vai descer, vai sair de um negócio esquisito, parece uma rocha ou sei lá o quê. Mas também a gente vê que ela tá bem preocupada. Ela tá vendo gente morta no espelho. Antes dos shows começarem,
a Sky faz um tipo de um meet and greet, onde ela tira fotinho com os fãs, autografa camiseta, tem aquele papo assim de uns 15 segundos. E é isso. Ela tá lá e tem cada gente esquisita. Chama ela de animal espiritual, eu nem sei o que é isso. O próximo na fila é um cara chamado Alfredo, e ele é todo esquisitão. Ele fica todo tenso na hora de falar com ela. Ele fala, ó, coloca aí, para Alfredo, com amor. Parece que ele tá drogado, sei lá. Ela fica meio preocupada também, ela meio preocupada, mas ela mantém a pose. Ela vai, autografa, fala, vamos lá tirar uma fotinha, um do lado do outro, tirando foto. E nesse momento o Alfredo olha pra ela e fala, percebo que você é uma pessoa triste por dentro. Eu posso te fazer feliz. Nós seríamos muito felizes juntos. E começa a encarar ela. E vai pra cima dela. Não chega a atacar, mas começa a falar umas coisas e encarar ela ali. E ela fica muito desconfortável, muito incomodada. E os seguranças chegam tirando ele de lá. E ele começa a gritar, não, eu sou o amor dessa vida, que não sei o que, não faz isso comigo e tal. E ele é tirado de lá. Aí ela, eita, meu Deus do céu, vai tomar uma água. E a próxima pessoa a tirar foto com ela é uma menininha muito fofa. Tirando pelo fato de que ela não para de sorrir. Ela não fala nada pra Sky, apenas fica sorrindo e encarando o tempo todo. Até mesmo na hora da foto. Essa menina, ela lembra aquela insuportável do Procurando Nemo 1, que fica na sala do dentista cuidando dos peixes, que adora peixe. De volta pra sua casa, a Riley tá encarando aquela mensagem que ela recebeu do estranho, tentando descobrir quem é que sabe do que aconteceu e o que quer com ela. E nesse meio tempo, ela volta pra mensagem da Gemma e fica pensando em mandar mensagem pra ela, ligar. E ela acaba tomando coragem e liga pra ela. Ela quer marcar pra elas se verem e tentar consertar o estrago que ela fez. E quem sabe voltar à amizade com a Gemma. A Gemma acaba respondendo, meio feliz, da Riley ter entrado em contato. E fala que tá indo pra casa dela, pra casa da Sky. E deve chegar lá em 1 hora. Ela tá toda feliz, a Sky. Ok, vou te esperar aqui. Enquanto a Sky tá esperando, ela vai tomar uma aguinha. A cantora precisa se hidratar, e também precisa mostrar aquela garrafona. Ela bebe quase toda a garrafa, deixa ali em cima. E vai tocar umas musiquinhas que ela tem no piano pro tempo passar. Ela toca muito bem, pra quem tem a unha grande. Eu não sabia que dava pra fazer, sério. Enquanto ela tá ali, ela escuta um barulho de coisa quebrando na cozinha. Quando ela vai lá, ela vê que a garrafa acabou caindo no chão. A que ela tinha deixado em cima da pia. Ela tá sozinha no apartamento dela. Mesmo achando esquisito, ela vai no armário de limpeza, pega lá o rodo, um balde, tudo que for necessário pra fazer a limpeza. Quando ela volta, ela repara que tem uma camiseta jogada no chão. Uma camiseta amarela, escrita Alfredo. A mesma que o esquisitão pediu pra ela assinar. E quanto mais ela vai adentrando o corredor da casa dela, ela vai descobrindo que tem outras roupas jogadas no chão. Ela vê uma jaqueta, uma camisa, um shorts, um par de meias e também uma cueca freada. Por quê, cara? E no fim do corredor, ela vê uma figura parada, olhando pra ela, totalmente pelada, sorrindo. Ela não consegue ver tão bem, mas a gente consegue perceber que é aquele mesmo cara, o Alfredo, sem fazer nada. Até o momento que a luz se apaga e ele sai correndo em direção à Sky, que fica toda desesperada, sai correndo em direção à porta, ela tinha acabado de trancar, ela tenta destrancar com tudo e ela dá de cara com a Gemma na porta. Ela acaba caindo no chão, se levanta, se recupera, não consegue explicar pra Gemma o que tá acontecendo, ela não tem tempo. E ela pega a primeira coisa que ela vê, eu acho que é uma escultura, e vai em direção ao cara lá no corredor. E a Gemma fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu cheguei em um momento. Por precaução, ela também pega uma estátua e vai atrás da Sky. Daí quando ela chega no corredor, ela vê que não tem roupa nenhuma, não tem nenhuma camiseta, e a garrafa continua intacta em cima da pia. Esquecendo tudo o que acabou de acontecer, ela volta pra Gemma, fica feliz e fala como que ela chegou tão rápido, elas tinham acabado de se falar. Só que a Gemma fala pra ela que tem mais de 1 hora que elas conversaram, desde a ligação. E a Sky fica toda perdida no tempo. Como assim já passou 1 hora e tal? Mas ela não se apega a esse detalhe. Ela tá feliz da Gemma tá ali e também acaba desabando pra ela por todas as coisas que aconteceram. E ela conta pra Gemma o que ela viu na casa do Lewis, viu ele morrer, fala que tá sentindo dor por conta do acidente, então ela tem que tomar umas coisas mais pesadas. A Gemma pergunta se a Riley não quer que ela dorme ali, e ela fica super feliz de poder ter a amiga de volta e também de passar a noite com ela, né? Ela não vai ficar sozinha naquele apartamento. Daí as duas vão dormir, e aqui é a primeira vez que mostra alguma coisa do acidente que ela sofreu no ano passado. Ela tá presa pelo cinto de segurança no banco do carro, tá toda arrebentada, o joelho zoado, é uma cena muito feia. O osso tá pra fora, ela tá morrendo de dor. E tem tanto sangue na boca dela, parece que ela tinha perdido os dentes. Na hora que eu olhei assim, eu fiquei encarando pra ter certeza se era isso. Uma coisa que chamou a minha atenção. E quando ela olha pro lado, ela vê o namorado dela, morto. E ela entra em desespero e começa a gritar por socorro, grita por socorro. E nessa hora, ela acorda na cama dela. Ela tinha acabado de sonhar com um acidente. A Gemma percebe que será que ela acordou, pergunta se ela tá bem, o que aconteceu. E a Sky começa a falar que ela se sente mal por tudo que aconteceu no ano passado.
passado, tanto com o Paul quanto entre elas. Ela acabou a amizade e ela fala que ela ferra com todo mundo. Ela diz que a cabeça dela é uma zona, é muito bagunçado e ela só queria poder parar com essa falação na cabeça dela e também acabar com essa culpa que ela sente. Aí a Gemma tá dormindo ainda, tá meio assim. Ela só responde: é porque você é uma pessoa horrível. Simples assim. A Sky fica meio perplexa com o que acabou de ouvir. Ela olha pra Gemma, começa a chamar ela, perguntando se ela tá acordada. A Gemma abre o olho e sorri para ela. Fica nisso. Até o momento em que o rosto dela acende como se fossem faróis de carro e buzinar, dando um susto na Sky, cai da cama. Na hora que ela levanta, a Gemma não tá na cama e já amanheceu. Ela fica: mano, o que acabou de acontecer? A Gemma entra no quarto, fala que fez um boa matcha, sei lá o que é isso, pra ela e ela descobre que ela tá muito atrasada pros eventos que ela tem hoje. Hoje é o dia do evento beneficente, então muito provavelmente a mãe dela vai matar ela. É isso que ela disse também. Levanta, bebe a sua agona, aí a mãe dela entra no apartamento dela, começa a falar um monte. Tudo bem, ela tá errada, mas pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer, a menina perdeu a hora, ok? Vamos embora. Não adianta você ficar gritando com ela. Elas vão embora, entram no carro e seguem em direção do show. Antes do evento, ela tem mais ensaios pra fazer. Ela chega voando lá no lugar e o Darius tá esperando e eu não sei por que ele fica puto com ela. Chegou atrasado pro ensaio. O bagulho do beneficente é só de noite. Deixa a menina, pelo amor de Deus. Ela tá lá alongando, fazendo aquecimento vocal, aí dá pra você ver bem a cicatriz que ela tem na parte da frente. E aqui começa uma cena onde ela começa a cantar uma das músicas dela. E eles não colocam só um pedacinho da música, só o começo da música, vai pro refrão, e na hora que volta já é o final da música. Não, eles botam a música toda, ela canta a música do início ao fim. Ela tá cantando, tá coreografando, fazendo tudo. E a música, ela é muito boa, e falando em termos técnicos e cinematográficos, eu achei a fotografia muito bonita, a composição ali das cores, da roupa que ela tá usando, que é um vermelho forte, e a luz dando um destaque. Eu ia falar destoando, mas não é destoando, é dando um destaque pra ela. Eu acho que ficou bem legal. E ela tá lá, pá, dançando com os dançarinos dela. Mano, tem uma cena, 2 dançarinos têm que levantar a perna na cara dela, como se fosse um chute. Eu jurava que ia acontecer algum acidente, que alguém ia acertar a cara dela. Eu tava só esperando aquilo ali, aquilo ali tava me dando uma agonia. Mas não é agora que acontece alguma coisa. Quando ela tá lá dançando, pá, na hora que volta pro refrão e ela levanta, aparece um dançarino na frente dela, sorrindo. Ele acaba derrubando ela no chão e machucando o joelho dela de novo. O osso sai pra fora. Aquilo acontece de novo. Só que, na verdade, ela para todo o ensaio, começa a gritar de dor, ela não acredita no que acabou de acontecer. Ela fica puta porque alguém da equipe dela fez aquilo com ela e também pelo que aconteceu com ela. E ela começa a gritar, gritar, gritar. E naquela cena tensa dela machucada, a câmera começa a sair do rosto dela e vai até o joelho. E mostra que não tem nada ali. Foi tudo imaginação dela. Mesmo assim, ela levanta, brava, gritando: quem foi que saiu da formação? Um de vocês entrou na minha frente e me atrapalhou que não sei o quê. Nisso, o coreógrafo chega e fala: Sky, eu tô vendo o ensaio desde o começo e ninguém saiu da formação. Tá todo mundo fazendo certo. Nada disso aconteceu. Ela tá puta por ser tirada de louca. Pensa, né? Não é possível. Cansei, não quero mais. E ela sai. Não quer mais ensaiar. E ela vai pro fundo, tá indo pro camarim dela, tá arrancando os equipamentos, as pessoas olhando pra ela assim, meu Deus, ferrou. Aí quando ela tá chegando perto do camarim, ela vê o Joshua saindo do camarim com um comportamento esquisito. Na hora que ele passa por ela, ele só dá uma encarada nela assim, ela tá com a cabeça fora do lugar, não se toca muito. Entra no camarim, dá uma respirada funda e vê que tá tudo destruído. Espelho destruído, sofá destruído, vaso no chão. Eu acho que as únicas coisas que parece que estão intactas aí são as roupas, que não foram mexidas, mas de resto tá tudo detonado. E aqui a gente vê o espelho também quebrado, a imagem de um sorriso. Não é tão claro assim, tão direto, mas se você parar e observar, você fala, talvez tenha um sorriso aqui. Nisso, ela tá puta, ela olha assim, meu Deus do céu. A mãe dela chega, pergunta o que aconteceu. Ela fala, esse filho da puta destruiu todo o meu camarim, não sei o quê. Ele, quê? O que você tá falando, menina? Aí a mãe dela entra com ela, pede pra ela ficar calma, pede pra ela respirar, pergunta se tá tudo bem, o que tá acontecendo. Ela obviamente não fala do que ela viu. E a mãe fala, o Joshua ficou comigo o tempo todo, não tem como ser ele. A Riley não acredita naquilo que a mãe dela tá falando. Preocupada, a mãe pergunta se ela voltou a usar drogas, e o que deixa a Sky muito abalada. E ela começa a falar aquilo que ela disse pra Gemma no apartamento. Todo mundo odeia ela, ninguém escuta, ninguém presta atenção no que ela tá falando. E ela acha melhor não tocar essa turnê. Ela acha que não tá pronta pra voltar. A mãe dela fala que vai rever a agenda, mudar algumas coisas, e pede pra Sky se acalmar e se preparar pro evento beneficente que é daqui a pouco. Ele não tá muito afim, mas a mãe dela fala que ela prometeu, ela deu a sua palavra e não vai desapontar crianças. A Sky tá no backstage esperando pra começar a fazer a abertura do evento beneficente, enquanto ela tenta falar com a Gemma. Quando elas estavam no apartamento, a Sky pede pra Gemma acompanhar ela durante o turnê, mas ela fala que já tem outros compromissos, vai sair com outras pessoas. Isso deixa um pouco a Sky chateada, mas pede pra ela, por favor, vê se você consegue vir hoje à noite pra me dar um apoio. Ela falou que ia tentar
e responderia depois. Só que ela não respondeu. Então a Sky manda mensagem pra ela, perguntando onde ela tá, se ela vai conseguir e tudo mais. Enquanto ela tá ali, fica passando uma mosca em volta dela. Eu não entendi por que dessa mosca. Eu penso que tem alguma coisa a ver com gente morta, não sei por quê, mas eu não consegui chegar à resposta definitiva. Junto com ela tem uma mulher esperando também, e tem uma hora que ela dá um sorrisinho assim, bem de leve, e eu pensei, pronto, lá vai, ela vai ficar possuída também, vai acontecer alguma coisa aí. Mas não, ela só tá ali esperando junto com a Riley pra dar o sinal pra ela entrar. Daí isso acontece, ela pede o celular da Riley, fala pra Riley poder entrar, e essa mosca voando acaba fazendo com que ela tenta matar a mosca, mas ela borra todo o batom dela e ela nem percebe, porque ela tá ali mandando mensagem pra Gemma, tentando entrar em contato, então ela nem percebe o que acabou de acontecer. A Sky é apresentada, uma senhorinha muito simpática e fofinha chama ela entra, tem algumas pessoas ali e ela começa. O TP tá ali na frente dela, ela começa a ler, fala boa noite, muito obrigada por todos os presentes, e o TP trava. Ela não tem o texto, ela não sabe o que falar, então ela começa a improvisar, o que é a pior escolha dela. Porque num evento beneficente, onde é pra ajudar a inspirar as crianças, ela começa a falar dos problemas que ela teve, falar que agora ela tá sóbria, não tá usando drogas, fala que a música deu tudo pra ela de bom, me colocou nos lugares onde eu queria estar, então, mas também me tirou tudo, sabe? Coisas que você geralmente pensa, mas nunca fala pra ninguém. E muito menos num evento beneficente pra crianças. Aí depois desse momento de vergonha, o TP acaba resolvendo voltar a funcionar, ela continua lendo, falando, agradecendo o pessoal que tá ali, que vem, e ela chama o próximo convidado, mais do que especial, o grande ator Paul Hudson, o namorado dela que morreu no acidente. Pois é. E na hora que ela fala do Paul Hudson, ela vê ele sentado na plateia, dando aquele sorriso estranho. E ele se levanta e anda em direção a ela, em direção ao palco. E, mano, é muito bizarro. Esse filme é muito bom, porque ele bota essas partes, é a pessoa sorrindo, de verdade, não tem nenhum efeito visual, nada. É o sorriso da pessoa, o mais bizarro possível, dela andando e olhando pra Sky fixamente. Ele não perde ela. Ele tá ali olhando pra ela, ele tá indo pro lado, tá andando e não tira os olhos dela. Enquanto ele tá subindo, ela olha assim e começa a falar, não é possível, você não tá aqui, você não é real, para de sorrir pra mim. E ela fecha o olho e fala que ela tá no controle, que aquilo não é real. E quando ela abre os olhos, o Paul desapareceu. Ele sumiu. Ela desfez aquilo. Ela conseguiu. Aí a senhorinha que tava ali junto, preocupada, né, com o surto que ela deu e as coisas que ela falou, foi ver se ela tá bem. Quando ela chega perto, pá! Ela se transforma no Paul Hudson e dá um puta susto nela. E ela dá um tapão assim pra trás, pra cima e acaba derrubando a velha. Era velho o tempo todo. Essa cena eu acho que é mais vergonha alheia do que texto improvisado dela. Porque, mano, a coitada, ela caiu assim, ela ficou paralisada. Eu jurava que ela tinha morrido. E depois dessa cena desastrosa, corta pra uma outra que de início parece que a gente tá no velório da velha, porque aqueles cavaletes com uma foto não, com umas informações, o pessoal tá ali com as roupas formais, terno, vestido, tudo mais. E no momento você pensa, pronto, ela morreu de verdade. A gente tá no enterro dela, meu Deus. Só que na verdade não, é depois do evento, depois do que aconteceu, o responsável principal, meio que dando um chamado na mãe da Sky e no Darius. A câmera ela vai andando assim, mostra o cara puto gritando com eles conversando ali, e vai pra Sky, sentada, assim, toda borocrochô, parecendo uma criança que aprontou. Daí a gente volta pra casa dela, ela tá sentada dentro do closet, pensando no que acabou de acontecer, e nisso ela recebe outra mensagem do desconhecido, da pessoa desconhecida, falando que sabe que ela é Sky, que ela é a cantora, pode ajudar ela com o que tá acontecendo. Ele quer marcar de se encontrar com ela pra eles poderem conversar melhor, mas pelo amor de Deus, marcar de conversar com um estranho, falar de coisas estranhas que estão acontecendo com você. Tudo bem que ela tá desesperada, não tem com quem falar, talvez seria uma atitude precipitada marcar assim, e ela fica na dúvida se vai ou não. Daí a pessoa misteriosa acaba mandando um vídeo pra ela. Acho que é um dos últimos vídeos gravados do Lewis, e ele dá pra perceber pela voz que ele tá bem ofegante, tá desesperado, e ele tá apontando pra um canto aleatório, tá tudo escuro, não dá nem pra ver direito se tem alguma coisa ali da casa, mas ele tá gravando e falando, aquilo ali não para de sorrir pra mim, tá vendo? Tá vendo aquilo ali? Tá sorrindo pra mim. E nisso ele aparece do lado da Sky, dando um berro. Eu sei que um vídeo de uma pessoa que acabou de morrer, surtando e agindo todo estranho, não deveria ser um motivo forte o suficiente pra você se encontrar com o estranho, mas estando no lugar da Riley, eu acho que eu faria a mesma coisa. Ela decide se encontrar com a pessoa e eles marcam de se encontrar no bar. Chegando no ponto de encontro, a gente percebe que o cara, chamado Murray, ele é um enfermeiro e ele tem um certo conhecimento do que tá acontecendo. Ele não é um maníaco fã da Sky, por acaso conseguiu o número dela. Ele realmente conviveu com pessoas, na verdade, uma pessoa só, que também tava sofrendo do mesmo mal. Essa pessoa era o irmão dele, e ele também vinha com uns papos estranhos de que tava vendo gente, situações bizarras e tudo mais. E ele não
acreditava nisso, porque ele não tava vendo. Então é meio difícil você acreditar em algo que você não vê. Daí ele só passou a acreditar de vez no irmão dele, quando ele acabou morrendo por conta de um pé de cabra. O irmão dele enfiou um pé de cabra na mandíbula. Pra garantir um pouquinho a sua segurança, ela tira uma foto do homem e manda pra Gemma. Fala, tem que ter uma foto sua, caso aconteça alguma coisa comigo, vão saber quem procurar. Isso aqui é minha segurança. E depois dos acontecimentos com o irmão dele, ele conseguiu fazer um rastreio das pessoas que acabaram sendo infectadas pela entidade. Ele chama de algo metafísico. Ao mesmo tempo que ele fala que é algo metafísico, ele fala que funciona como se fosse um vírus. Essa coisa se alimenta dos pensamentos negativos, das tristezas das pessoas. E depois de um tempo ele precisa de um novo hospedeiro. E ele só consegue passar adiante, a gente já sabe disso, quando o hospedeiro antigo se mata ou mata alguém na frente de outra pessoa. Aí a pessoa que viu aquilo acaba pegando a entidade. Ele também tentou alertar o Lewis do que estava acontecendo, mas ele não acreditou. Não sei se ele conseguiu entrar em contato, mas na hora que ele chegou no apartamento do Lewis, ele já estava morto. E foi aí que ele descobriu, que ele viu que a última conversa que o Lewis teve foi com a Riley. Então foi atrás dela. Tá morto, então provavelmente essa pobre coitada é a próxima vítima. A Skye fica meio sem entender por que o cara tá falando tudo aquilo, onde que ele quer chegar. Ele só marcou de encontrar com ela pra poder falar dessas coisas. Mas na verdade não. Na verdade o cara, ele tem um plano que ele acredita funcionar pra tentar acabar de vez com esse parasita metafísico. O plano seria o seguinte: como ele só consegue se manter vivo matando o hospedeiro na frente de outra pessoa, ou fazendo o hospedeiro matar outra pessoa na frente de alguém, ele tem a ideia de matar a Riley por alguns minutos, e ele acredita que fazendo isso, o hospedeiro acaba morrendo. Obviamente, ele não estaria na sala, né? Deixaria ela num lugar, na maca, ela morreria, ficaria um tempo, e depois ele voltaria pra ressuscitá-la. Ele acredita que vai conseguir fazer isso, porque ele é enfermeiro, então ele tem acesso aos medicamentos que são capazes de parar o coração e também fazê-lo voltar depois de um tempo, e a Skye acha isso uma maluquice. Fala, mano, você tá maluco, eu não vou fazer isso, eu não vou morrer, eu não quero me matar, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Pelo amor de Deus, que ideia idiota. Ela não concorda. Ele tenta acalmar ela, fazer ela pensar melhor, falar que aquilo ali é o único jeito dela sobreviver, que senão as ilusões que ela tem, os acontecimentos vão piorar à medida que o tempo vai passando, até chegar uma hora que ela realmente não vai saber distinguir o que é real e o que não é, e vai ser tarde demais. Não vai ter mais o que fazer. Só que ela não aceita, mesmo passando por tudo isso, ela acha isso doideira, maluquice e não quer fazer. E a cabeça dela tá ali cheia daquilo, o cara falando e o pessoal reconhece ela, quer tirar uma foto com ela ali do bar e ela resolve acabar a conversa por ali e vai embora. Acho que agora é o momento que ela realmente ficou surtada. Depois de ouvir tudo aquilo, ela chega em casa toda exaurida, vai beber aquela agona dela, chique, porque ela tá bem suada, tá precisando. Decide fazer as malas. Ela vai lá no corredor, o corredor dela tem um armário, pega uma mala, vai no banheiro, começa a separar as coisas. E nisso que ela tá separando as coisas, ela sente aquela repuxada de novo nas costas dela e aquilo ali deixa ela uma pilha de nervos, ela fica desesperada. Ela joga tudo, ela quebra o vidro do box. Se eu não me engano, aquilo ali é difícil de quebrar. Deve ser vidro temperado. Ela senta no chão e respira. Consegue pegar uns remédios ali que ela jogou no chão, os básicos que os médicos provavelmente receitaram pra ela, e toma pra ver se a dor passa. Termina de separar as coisas dela e vai com ela até o closet pra pegar as roupas. Quando ela acende a luz, ela se depara com os bailarinos e o pessoal que trabalha pra ela, parado, olhando pra ela e sorrindo. Obviamente, ninguém perde o sorriso no rosto, sorrindo pra ela. Só que aos poucos eles começam a se aproximar dela, a andar. E ela ali, parada. Meu Deus, não é possível, não. Aí, nisso, na hora que ela vai pra trás, ela acaba caindo no chão. Ela senta encostada na cama, dá uma olhadinha pra ver se o caminho até a porta tá livre. E nessa olhadinha que ela dá, o pessoal já tá mais avançado, chegando bem próximo dela. Nisso, ela vai se esgueirando devagarzinho até o pé da cama e taca ali pau. Foge, sai correndo de lá e o pessoal sai correndo atrás dela. Aí aparece ela correndo no corredor e o pessoal ali... Mano, é muito bizarro essa cena. O pessoal ali correndo, tudo estranho pra cima dela. Nossa, é esquisito demais. Quando ela chega na sala, ela vê que tem mais gente ali, cada um espalhado num canto, sorrindo pra ela. Quando ela olha de volta pro corredor, ela vê que tem um pessoal amontoado do chão até o teto de gente olhando pra ela. Aí começa a brincadeira de pega-pega, que ela tenta correr pra porta, tenta fugir, passa por um dribla e tal. Chegando lá, ela não consegue sair. O pessoal pega ela, começa a agarrar, levanta ela, faz como se fosse uma coreografia com ela no ar. E agora muita coisa estranha acontece, mais estranha ainda. Pegam a cabeça dela, dão uma vez assim no piano, ela machuca o olho. Na hora que ela tá caindo assim pra trás, um cara pega e puxa o cabelo dela assim, escalpa ela na mão. Você consegue ouvir o barulho do couro cabeludo sendo arrancado e aparece uma mão entrando na boca dela. Nisso, tudo escurece. E a gente acorda num carro, à noite, tudo escuro, ao lado do Paul. Essa é a noite do acidente. Nisso a gente consegue ver que eles estão meio putos um com o outro. O Paul tá com uma cara de bravo. A Skye tá do lado dele, uma cara meio que indignada. Ela bota um pouquinho da famosa branquinha no braço dela, na mão dela, dá aquela puxada e começa a encarar o Paul.
E ali eles começam a discutir, começam a gritar um com o outro. E fica, de início, fica num joguinho bobinho, porque ela fica encarando o cara. Aí ele fala, foi ela, o quê? Que foi? Fica nisso. Até que o nível sobe, eles começam a um gritar com o outro. Não deixa muito claro o motivo da briga. Provavelmente eles são bem temperamentais e o cara deve ser um tipo desses babacas. Não vou botar a culpa nele pelo acidente, porque não tem informação suficiente, mas pelas coisas que ele fala pra ela, ai, você vai chorar agora, vai voltar a chorar, provocando ela de um jeito, acho meio exagerado, dá uma coringada pesada, mais do que o Coringa 2. Ele vai de uma risada totalmente exagerada pra berrar e xingar ela, falar um monte de coisa, e isso irrita muito. E a atitude dele acaba irritando muito ela, e acho que numa atitude, não, tenho certeza, muito impulsiva, ela pega o volante, começa a girar assim, ele tenta voltar o controle, e nisso eles perdem o controle e acabam caindo no barranco. Dá pra ver o carro capotando e tal, e a gente vê como que ela acabou ficando naquela posição presa no cinto de segurança. Quando a gente volta pro presente, a gente vê que a Skye tá num parque, seria um hospital, uma clínica, e junto dela tá a mãe e o Joshua, e eles estão aliviados de ver que ela acordou. A mãe dela pede pro Joshua pegar alguma coisa pra ela comer, ele sai, deixa um casaquinho ali pra ela, caso ela sinta frio, e ele sai. E ela começa a conversar com a mãe. Ela fala, o que foi que aconteceu? Por que eu tô aqui? Eu não posso estar aqui, eu tenho que sair. Aí a mãe dela fala, você acabou sofrendo de estresse, tava desidratada e acabou sofrendo uma concussão. Foi basicamente isso que aconteceu com ela. O médico falou pra você descansar, ficar de repouso e tal. Então, eu desmarquei tudo da sua agenda de hoje pra poder descansar. E ela fica, aí a Skye fica totalmente indignada, porque como que você recupera apenas em um dia? Na verdade, não é nem um dia, sei lá, é metade do dia que ela acabou de acordar. Não sei se foi um sono reparador que ela teve, ou se é do desmaio, mas um dia não é suficiente pra você se recuperar de tudo que aconteceu. E ela pede o celular, ela quer mandar mensagem pro cara, ela resolve fazer o negócio, só que a mãe dela não quer dar o celular, quer que ela descanse pra não precisar fazer nenhuma mudança dos primeiros shows, ter que cancelar. E a Skye fala que ela não tá pronta, ela não consegue fazer o show, tem muita coisa acontecendo na vida dela, tá deixando ela ansiosa e provavelmente despreparada pra fazer uma turnê mundial. Aí a mãe dela começa a fazer um apavoro emocional, falando que a mídia vai cair em cima dela, depois do que aconteceu, ela cancelar a turnê assim de repente, sem dar motivo, vão falar que ela voltou a usar drogas. A produtora não vai querer mais investir nela, a gravadora não vai querer mais fazer os próximos álbuns dela, as músicas, e muito menos investir numa futura turnê. Então essa é a chance de ouro dela pra poder voltar e retomar o controle da vida dela. E a Riley diz que a mãe dela só se importa com isso, não tá nem aí pra ela, não tá nem aí pro bem-estar dela, só pensa no dinheiro, na fama, não tá nem aí pro bem-estar da Skye. Bem irritada, a mãe fala que a Skye tá sendo egoísta, ingrata, por ter esse tipo de pensamento e não querer continuar com a turnê. A Skye já desistindo, fala, eu só queria que você estivesse na minha cabeça, sentindo as coisas que eu sinto, tendo os pensamentos que eu tenho. Daí, a mãe vira um demônio, quase que literalmente. Que ela faz aquela cara, bota aquele sorriso no rosto, começa a falar que já esteve ali, sabe como que é a mente dela. A mãe anda devagarzinho em direção ao espelho, enquanto a Riley fala, de novo não, pelo amor de Deus. E ela tenta escapar do quarto, ela tá com acesso do soro. Essa cena, eu não sei o que é pior nessa cena. A Skye tentando tirar o acesso ou o que a mãe vai fazer a seguir. A mãe dela pega um pedaço desse tamanho do espelho e começa a se esfaquear, a se espelhar. Começa a enfiar aquele pedação no peito, no pescoço, ela se corta toda e fala, olha só o que você fez sua mãe fazer. Aí ali ela consegue tirar o acesso e sai correndo em direção à porta até que ela vê que ela tá cheia de sangue e com um pedaço do vidro na mão. E ela volta devagarzinho, respirando fundo e vê que a mãe dela tá ali no chão caída. Ela vê, chega perto dela, vê se consegue fazer alguma coisa pra ela continuar viva, mas foram muitos ataques. Ela tá ali agonizando, jorrando sangue e ela acaba morrendo. Ali entra em parafuso e nessa hora Joshua chega. Ele não consegue entrar. A Riley consegue correr, segurar a porta e falar, eu tô me trocando, faz um favor, traz alguma coisa pra eu comer, que não sei o que. Beleza. Ele vai lá buscar alguma coisa enquanto ela tenta fazer algo a respeito. Tenta tirar o sangue que tá nela, que ela tá coberta de sangue, e da roupa também, passando o lençol, mas obviamente não funciona. Então ela resolve pegar o lençol, cobrir a mãe dela e pegar a roupa que o Joshua trouxe pra ela. Ela bota por cima e ela sai do quarto. Vai em direção ao que seria a recepção, vê que tem uma saída ali e ela tenta passar o mais despercebida possível. Vê que tem um monte de enfermeiro, alguns médicos e tem um guardinha, tem um guarda conversando, então ele tá meio distraído. Ela tá andando, diz que ela tá chegando ali perto da porta, o Joshua vê e também percebe que ela tá toda ensanguentada. Pergunta se tá tudo bem e fala que precisa de ajuda. Aí o pessoal que tá em volta chega e fala, tudo bem com você, que não sei o que. Ela, não, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui. Aí o guarda, tentando entender o que tá acontecendo, ela faz a ceninha dela e fala, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, vem aqui. Nisso, no que o cara chega e abraça ela, ela pega a arma, manda todo mundo se afastar, fala que não quer conversar com ninguém, dá um tiro pro alto. E nessa hora o Dario chega, perguntando o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo. E fala, mano, você tá pra começar uma turnê. O que tá acontecendo com você,
cara, ô Sky, você tá maluca? Aí ela manda ele tomar no cu, praticamente, e fala pra mandar se fuder a turnê. Ela não disse tudo isso, mas eu imagino que ela queria muito. Aí com a arma na mão, ameaçando todo mundo, ela consegue sair. Quando ela tá andando descalça na calçada, ela tá correndo, ela não sabe pra onde ela tá indo. Ela tá correndo. Ela acaba pisando nos cacos de vidro e machucando feio o pé. E nessa hora ela encontra a Gemma. A Gemma fala que a mãe dela pediu pra que ela fosse lá e vê a Sky naquela situação. Fala, o que tá acontecendo? Onde você tá indo? Você tava mal, você teve uma concussão e tá aqui na rua descalça, fugindo. O que foi? A Sky fala que precisa resolver uns negócios, não quer envolver a Gemma nisso. E vai até o carro da mãe. Nisso que ela chega e senta, a Gemma fala, mano, você não sabe dirigir. Deixa eu te ajudar. Só pelo fato dela não saber dirigir, por causa desse detalhe, a Sky acaba topando e a Gemma vai junto com ela. Aí ela tá mandando mensagem pro Murray, falando, eu topo fazer isso, me passa o endereço que eu tô indo pra aí agora. E a Gemma fica toda hora perguntando, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com você? Por que você tá assim? E a Sky fica assim, cara, eu não queria que tudo isso tivesse acontecido com a gente. Ela fala também dos acontecimentos no ano anterior, da briga, delas terem se afastado e que não queria envolver ela nisso. E quando ela começa a ficar bem emocional, contando as coisas, ela recebe uma ligação no celular dela e é a Gemma. A Gemma tá ligando pra ela. Ela atende e começa a conversar. A Gemma fala que depois de tudo que aconteceu no último ano, ela ficou pensando se deveria ligar de volta pra Sky ou deixar pra lá de vez. Ela fica confusa, ela tá, como assim? Há uns dias atrás você não dormiu lá em casa, a gente não se conversou? E a Gemma responde, não, a gente não se fala tem mais de um ano, depois do que você fez comigo. E ela fica assim, tá, se eu tô falando com a Gemma, eu não vejo ela tem mais de um ano, quem tá aqui comigo? No que ela olha pro lado, ela vê a Gemma sorrindo. E nessa hora ela fica, não, isso não é possível. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, quero sair. E a Gemma que tá do lado dela, a Gemma falsa, começa a falar um monte de coisa pra ela. Falar que ela não é uma boa pessoa. E nesse momento, a Sky, ela começa a se concentrar nos pensamentos dela. Fala, não, isso aqui não é real, eu tô no controle da situação, nada disso aqui tá acontecendo. E daí, na hora que ela abre o olho, ela aparece no volante, sozinha no carro, chegando no lugar que tem que ir, no meio da rua. Quando ela se dá conta que ela conseguiu controlar, ela entende como que as coisas estão funcionando ali. Ela chega no lugar marcado, encontra com o Murray, fala, pelo amor de Deus, vê se me traz de volta. Eu tenho uma turnê pra fazer. O cara, tá bom, eu vou tentar, vamos lá. E eles estão num Pizza Hut abandonado, porque ele precisa colocar ela num freezer, e num freezer a chance de dar certo aumenta um pouco, porque ao invés dele ter apenas 2 minutos pra trazer ela de volta, ele tem 8. Já um tempo a mais, bem melhor. Ele bota a Sky numa maca e fala como é que vai funcionar. Eu tenho essa agulha aqui, que contém tal remédio, vai parar seu coração, a gente espera 7 minutos, eu volto e injeto adrenalina pra fazer ele voltar. Antes de começar, o Murray fala que precisa pegar um negócio que esqueceu lá fora, lá no carro. Ele sai e deixa a Sky sozinha. Aí a Sky já fica assim, pensando, meu Deus, vai logo, não me deixa aqui muito tempo, esse lugar é bizarro. Tão bizarro que começa a pingar algo nela. E quando ela olha, ela vê que é sangue. Olhando pro teto, ela se vê na posição do acidente, presa no cinto de segurança, naquele estado, com a boca cheia de sangue. Daí, essa Riley do passado, do acidente, tira o cinto e cai em cima da Riley atual. A maca cai no chão, e ela rola, e na hora que ela levanta assim, a Sky do acidente tá sorrindo. A entidade tomou o corpo, a forma da Sky do acidente, e fala que tava com saudade dela, fala que viu como que é a mente dela, e que não tem o que ela possa fazer. Aí joga ela longe, a entidade pula em cima dela, tá com os olhos enormes, bizarros, e começa a puxar a cara dela, fazer um sorriso. A Sky tenta pegar o remédio, mas ela acaba não conseguindo, porque ela tá ali tomada. No que a entidade vai enfiando o dedo dentro da boca dela, Sky atual pensa 2 vezes e começa a morder. Começa a morder e morder forte e arrancar os dedos do bicho. O bicho começa a gritar, fica puto da vida, ele se desespera ali e sai de perto. Que é a distância suficiente pra Sky verdadeira pegar a seringa que tá do lado dela, olhar pra entidade e falar, eu que tô no controle, eu mando nessa porra aqui. Ela pega a seringa e injeta no pescoço. Aí começa a ficar a entidade ali olhando, fala, ó, que besta, coitado. Nada disso aqui é real, tudo isso aqui é uma ilusão, uma brincadeirinha. Que na hora que a Sky verdadeira olha pra mão dela, não tem nada. Querendo sair dali, ver se encontra o Murray, ela vai pra porta, mas ela percebe que a porta foi trancada. Então ela não consegue sair, ela começa a bater desesperadamente. A entidade anda devagarzinho em direção a ela, olha assim e fala, você não tá no controle, eu que tô no controle. Merda pra você. E nisso ela fecha uma porta na frente da Sky, uma porta que não tinha ali. E fica tudo escuro. E a Sky fica presa em alguma coisa ali. E à medida que o tempo vai passando, aquele lugar começa a tomar uma forma. A gente começa a ouvir os barulhos. Uma multidão gritando. Um som de um elevador subindo. Quando a porta se abre, na verdade não é uma porta, mas sim aquele treco bizarro que tava no palco, na hora que ela tava ensaiando. Ela sai ali de dentro. Em cima do palco,
no primeiro show da turnê dela. Tem um monte de gente ali. Tá praticamente esgotado. Ela vai andando assim, olhando em volta, sem entender nada do que tá acontecendo. E o pessoal tá ali gritando, desesperado por ela. Riley, Riley, Sky, você é linda, te amo. E na hora que ela olha pro lado, ela vê a mãe dela ali na plateia junto com o Joshua. E ela fala, dá um sorrisinho, tá feliz, dá um sorrisinho. Quando ela volta a olhar pra frente, a entidade tá ali, personificada na Sky Riley, com a mesma roupa do show. Mas só ela consegue ver. A entidade começa a enfiar a mão onde tem a cicatriz, começa a se abrir, como se o corpo da Sky fosse uma fantasia, e começa a tirar. Daí, a Sky de verdade começa a olhar assim pra cima e fala, meu Deus. Ela não fala, deve ter pensado, fudeu. Parece aquele bichão enorme, o que o Lewis via na casa dele e viu também quando a Sky tava lá. E ele começa a se aproximar da Riley, anda em direção dela e começa a abrir a boca dela. Abrir e começa a entrar. Essa é a visão da Sky do que tá acontecendo. Mas pra todo mundo que tá em volta, só vê ela deitada no chão, se debatendo, como se tivesse convulsionado e tivesse passando mal. Aí a mãe dela sai dali, provavelmente vai pelo backstage e pra subir no palco e ver o que tá acontecendo. Mas daí ela consegue se recuperar e levanta tranquilamente. O pessoal fica, meu Deus, ela levantou. O que será que vai acontecer? Ela tá de costas pra plateia e ela começa devagarzinho, como todo artista em início de show, fazer uma médiazinha, né? Vamos fazer um negócio aqui devagar pra chamar atenção. O pessoal começa a gritar desesperadamente meu nome e ela começa a virar lentamente em direção à plateia, sorrindo pra todo mundo ver. Mas não um sorriso de que feliz que eu estou, quanta felicidade, mas sim um sorriso macabro de quem acabou de se fuder muito. Aí a gente só tem uma visão da plateia observando a Sky e só consegue ouvir um oh meu Deus, nossa, ah, não. E depois uma gritaria e choro de todo mundo que tá ali em volta. Quando a gente vê, a Sky acabou de enfiar o microfone no olho e se matar na frente de todo mundo. Esse é o Sorria 2. Eu queria falar algumas coisinhas sobre o filme. Eu fico na dúvida se eu acho esse melhor do que o primeiro. O primeiro, como o nome já diz, né, é o primeiro, então ele é mais original do que o segundo. O segundo manteve ali na mesma linha, que ela começa a ver coisas, nem tudo que tá acontecendo é real, então você fica ali na expectativa de isso aqui tá acontecendo mesmo, não tá? Que foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme. Mas eu gostei bastante que a fotografia do filme, a arte dela, a direção artística dela, tá muito bonita. E ao longo do filme, em vários momentos, tem algumas cenas, algumas partes, onde tem uns movimentos de câmera, uns enquadramentos, que me lembraram um pouco os filmes da década de 90, década de 2000. Tem ali os movimentos de zoom in e zoom out, que acabaram me lembrando da franquia 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e os Segredos. Porque nesses filmes tinham muito esse tipo de movimento. E uma coisa que eu também gostei foi que não só a trilha sonora, mas sim a música ali de fundo, ela tem um som meio, eu diria sintético, mas não seria sintético, algo mais sinestésico, não sei explicar, algo com sintetizador, um som de uns negócios assim meio balada da década de 70, 80, algo assim. Eu não sei porque eu não vivi essa época, mas é algo da música ali do passado que eu acho que marcou bastante o filme, eu gostei. Além do filme de 11 Homens e um Segredo, também me lembrou um pouco dos filmes slashers, principalmente da franquia de Halloween, lá dos primeiros, em que a cena tá meio granulada, o plano ele é um pouquinho maior, não chega a ser um plano sequência em algumas partes, mas um plano um pouco maior, que a câmera ela tá ali, não tá tão estabilizada, ela dá uma balançada assim, uma tremidinha. Isso eu achei bem legal, bem bonito. Aí, em alguns momentos do filme, a câmera ela fazia um movimento diferente. Ou ela já começava de ponta cabeça, ou ela vinha acompanhando normal e acabava ficando invertida. Seja de ponta cabeça ou pegando de cima pra baixo, algo do tipo. E eu reparei, não foram todas as vezes, isso é meio complexo. Em algumas delas, toda vez que, logo depois que tinha uma cena de ponta cabeça, a Riley passava por um desses surtos, um desses delírios. Algo que não é real acontecia. Não sei se é uma indicação pra mostrar que a gente tá em outro mundo paralelo, um universo paralelo. Não que a gente vá para outro universo, mas mostrar que não é a realidade. Isso aqui não é de verdade. A gente tá vendo outra coisa que não existe na nossa realidade. Isso é muito complexo de falar, muito difícil. Mas eu reparei nisso. A presença dessa entidade, pelo que eu notei nesse filme, no primeiro eu não tinha parado pra pensar, mas na primeira vez que eu vi, mas agora no segundo, eu percebo que esse bicho ele pode ter uma representação de uma possível ansiedade que a Riley tem, uma depressão pelo acidente que ela sofreu com o namorado dela, mesmo ele sendo um babaca. Ela sente bastante culpa pelo que aconteceu. E esse bicho, de uma certa forma, ele pode estar presente na vida de pessoas que têm ansiedade, que têm depressão. Não 100%, né? Mas
ser aquela voz que fica falando: você é horrível, você não é uma pessoa boa, e não sei o quê, não sei o que. Coisas que te deixam pra baixo. Muito mal, muito depressiva, chegando a situações extremas. E eu acho isso muito interessante, até porque no meio artístico é algo muito comum de acontecer. O pessoal não aguentar a pressão, ficar muito mal e mesmo assim ter que lidar com os compromissos, não poder faltar. Só que em alguns casos a pessoa acaba não conseguindo, chegando a tomar medidas extremas. Eu acho que esse lado faz sentido. Eu acho legal a representação que esse bicho, essa entidade possa ter no mundo real. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês veem, o que vocês acham sobre essa teoria do que seria o bicho? Tudo bem que aqui no filme, nesse universo, ele é só um bicho metafísico, sei lá o quê, que precisa de um hospedeiro novo a cada 7 dias. Mas, no contexto geral, vocês veem de que forma? Deixa aí nos comentários, que eu vou querer ler. Quero também saber o que vocês acharam do filme, se é tão bom assim, ou se é mais um filme genérico que eles lançaram pra arrecadar muita grana e tirar dos nossos bolsos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou até o final e até o próximo vídeo. A franquia, não sei se eu posso dizer que é franquia, mas né, os dois filmes, eles têm uma coisa em comum, que é sempre ter uma cena de vergonha alheia ou de algo muito terrível que acontece. No primeiro, a gente tem a cena da médica indo no aniversário da sobrinha e entregando presente pra ela, e o presente é o gato dela morto, e deixa todo mundo em choque. Tem muita criança ali e os pais ali das crianças. E nesse segundo filme, a gente tem a cena dela derrubando a velhinha do palco. Mexer com velho, mexer com criança e mexer com cachorro não é legal.